Dando continuidade, procederemos à entrega do Prêmio Libertas 2014. Convidamos o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Bruno Zaffari, para fazer a entrega do Prêmio Libertas 2014 ao senhor Gustavo Franco. O Prêmio Libertas é concedido aos empreendedores que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e de respeito ao Estado democrático de direito. Em 2014, Gustavo Franco foi o escolhido para receber a premiação. Bacharel e mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro, PhD pela Harvard University, Gustavo Franco é um dos sócios fundadores da Rio Bravo Investimentos. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração e estrategista-chefe da instituição. Foi presidente do Banco Central do Brasil, diretor da área internacional do Banco Central e secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 93 e 99. Nesse período de grandes mudanças, Franco teve participação central na formulação do Plano Real, bem como nos debates associados à estabilização e às reformas. Conduziu diretamente a operação dos mercados, negociações financeiras internacionais e aspectos regulatórios próprios das atividades de bancos centrais. Participa de diversos conselhos consultivos e de administração. Ainda mantém atividade acadêmica e escreve regularmente para jornais e revistas. É professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro desde 86. Tem 15 livros publicados e mais de uma centena de artigos em revistas acadêmicas. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, Gustavo Franco. Excelentíssimo governador Tasso Genro, em nome do qual gostaria de saudar as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, eu queria começar com um agradecimento muito especial ao IEE, na pessoa do seu presidente, Bruno Zaffari, pela escolha. O IEE é uma extraordinária trincheira da liberdade, uma escola, uma instituição intelectual de enorme dimensão, uma importância absolutamente essencial no país. E com essa homenagem, eu me sinto formalmente mais próximo desse acervo, desse coletivo de vontades aqui presente e que vem formando e vai formar ainda muitos líderes para o Brasil. Me arrisco até a profetizar que daqui desta sala vai sair ao menos um presidente da República em breve. Mas provavelmente teremos outros. Ao receber essa comunicação que tinha sido escolhido para receber esse prêmio, conferido a empreendedores que se destacam pelo seu trabalho, pela valorização dos princípios da economia de mercado e pelo respeito ao Estado de Direito democrático, eu me senti honrado e, ao mesmo tempo, inquieto com a responsabilidade trazida por essa premiação. Tratava-se aqui, segundo o texto da mensagem, de definir um exemplo para todos aqueles que acreditam que a liberdade é um dos mais preciosos valores da sociedade humana. Em matéria de exemplos, de um lado, o país não parece estar vivendo um bom momento, talvez até uma idade das trevas. De outro, entre os premiados dos anos anteriores, há excelentes exemplos de grandes brasileiros nas mais diversas profissões que se dedicaram diretamente ou transformaram sua atividade principal em um impulso para as causas da liberdade, democracia e economia de mercado. São vários, não vou citá-los nominalmente, só queria dizer da minha satisfação de ver que vários dos premiados fazem parte do Conselho de Governança do Instituto Milênio, que eu tenho o privilégio de presidir e conviver com essas pessoas. É fundamental estar em boa companhia, irmanados nessa batalha gloriosa pela liberdade, pela democracia e pela economia de mercado. Nós, poucos felizardos. Eu vejo, na verdade, essa premiação, nesse evento extraordinário,
algo que me encanta e me inspira, que é a fé no poder das ideias. A alusão a soluções de extrema felicidade escapa do clichê do debate pelo debate, do combate pelo ato de combater e do politicamente correto. Nós estamos aqui à procura do triunfo da razão, de soluções. Nós temos uma causa, que é a liberdade, e nós queremos fazê-la vencedora. A liberdade deve ser a principal alavanca para o progresso do país. Existe um jeito certo de fazer as coisas, eu sempre acreditei nisso, e eu acho que é essa fé que nos une nesse auditório em torno do tema soluções. Há muitos anos que eu sou um combatente no plano das ideias, já foi mencionado aqui, eu sou professor há muitos anos, pesquisador, articulista, fui servidor público e agora sou empresário. Eu não seria nada disso se eu não tivesse na alma um otimismo básico a respeito do futuro do país. Como acadêmico, como economista, que fala um idioma que as pessoas não entendem, eu sempre procurei atingir um público mais amplo, com o intuito de persuadir. É assim que nós interferimos sobre o mundo que nos rodeia. E, sobretudo, pela palavra escrita, pela literatura, uma paixão minha, um texto bem construído, a palavra correta, tudo isso contribui para o triunfo da razão. No mérito, eu queria dizer que eu tive a minha formação acadêmica nos anos 80, durante o período de redemocratização do país, onde uma das minhas perplexidades, em particular, era a impopularidade das ideias relativas à liberdade, sobretudo à economia de mercado, que é a forma mais elaborada de combinação entre democracia e liberdade. Essa instituição ainda estava falha no Brasil. No meio desses eventos associados à democratização, havia um outro enredo, talvez não tão claro naquele momento, era um imperativo à democratização, mas era preciso também que a democracia fosse sinônimo de progresso econômico. Se ela não fosse capaz de produzi-lo, acabaria se fragilizando. A democracia de massa no Brasil é um fenômeno recente. Seu aparecimento em meados dos anos 80 tem a mais inesperada das consequências, a hiperinflação. A inflação vai de cerca de 100% anuais nos últimos anos do período autoritário para 84% mensais nos últimos anos do primeiro governo, nos últimos meses do primeiro governo democrático, em 1989. Como explicar que o primeiro regime democrático, depois de tantos anos, tenha nos trazido essa consequência? Seria a hiperinflação o fracasso da democracia, já tão prematuro para uma democracia tão jovem? Esse era talvez o grande temor da minha geração de economistas. Os paralelos da nossa inflação com a hiperinflação alemã, particularmente nesse momento, pareciam perturbadores. Onde íamos parar? Nós sabíamos bem das consequências da inflação alemã e também, mais ao sul, as consequências dos desmandos econômicos na Argentina. E o fato é que, como acadêmico, eu me tornei especialista nessa doença rara, que se acreditava extinta, na primeira metade dos anos 80. Desembarquei do meu doutorado nos Estados Unidos e no Brasil em 1986, crente que tinha estudado um fenômeno arqueológico, e, no entanto, o final de 1986, com o colapso do Plano Cruzado, assinala o início da hiperinflação. E o que eu tinha aprendido sobre a Alemanha, Polônia e outros países europeus com complicações que os levaram às hiperinflações era café pequeno, perto do que eu estaria prestes a testemunhar aqui no Brasil. São várias as lições que é preciso guardar. A primeira delas é a enorme amplitude do fenômeno da inflação como desagregação de valores, que deve ser entendido de uma forma mais ampla. A inflação, a hiperinflação, é a corrupção da moeda, a moeda cuja importância simbólica
é semelhante à da bandeira e do hino. E sua corrupção, mais séria e mais grave, é patrocinada pelos agentes do Estado. É um caso modelar de mau exemplo, de incentivo amplo à malandragem e à esperteza, talvez piorando alguns defeitos de fabricação que nós já carregávamos de antes. O fato é que a hiperinflação é um pouco como queimar a bandeira nacional, profanar o hino, humilhar os heróis que estão ali na iconografia das nossas cédulas. Ela nos tornou todos sociopatas, criou uma atmosfera envenenada que nos impregnava dessa malandragem que fazia emergir o pior das pessoas, como no trânsito, que habitualmente converte pessoas normais em psicopatas. Nós, economistas, sabemos bem como são os efeitos de incentivos pervertidos. Pessoas normais podem se comportar das formas mais imprevisíveis, tudo se estraga. A hiperinflação é um ambiente, basicamente, de confronto entre o Estado e a sociedade. É como se fosse uma tentativa de se esconder de um bombardeio em abrigos antiaéreos com lugares limitados, mas onde as bombas não vêm de governos inimigos, as bombas vêm do nosso próprio governo. É muito mais sério. E o aspecto mais inquietante da hiperinflação é que é uma imoralidade da qual todos os políticos e os responsáveis conseguem se afastar. A hiperinflação é um fenômeno impessoal. Qual o rosto da inflação? Quem é? Qual a imagem? Quem escreveu sobre o assunto sempre se debruçou sobre essa questão. Qual a foto, qual a imagem que representa esse monstro? E, sobretudo, quem é o responsável? Eu sentei numa meia dúzia de CPIs que investigaram diversos aspectos da estabilização, sobretudo das reformas necessárias para a estabilização, mas ninguém aqui é capaz de dizer se houve ou se alguém lembra de alguma CPI que investigou a inflação, a hiperinflação. Eu não me lembro de ter visto nenhum dos meus colegas economistas de persuasão heterodoxa, economistas alternativos, desses que estão sempre a criticar o Banco Central, que escrevem artigos com platitudes marxistas e teorias alternativas sobre a economia, não vi nenhum deles explicando o fenômeno da hiperinflação diante dos representantes do povo. Nesse sentido, a hiperinflação, foi um crime perfeito. Não há assassinos, só os cadáveres. A aparente ausência do vilão é uma grande questão quando o acadêmico é chamado, tem o chamamento do destino, e ele é chamado a oferecer um diagnóstico. E aí começa a batalha no campo das ideias. É uma luta muito difícil pelo fato de que o inimigo está oculto. Se esconde em abstrações, não se acha um defensor da inflação, mas são muitos os críticos dos planos de estabilização baseados em ortodoxia, os inimigos do FMI e da austeridade. Também são muitos os que viram erros no plano real. Todos os grandes feiticeiros, até o pescoço, no lamaçal das ideias que produziram a inflação no Brasil, vieram se arrogar de apontar erros no plano real, o câmbio, os juros, a privatização, a abertura, tudo que atingia minorias privilegiadas, grupos de interesse, era um erro do plano real. Se eu fosse resumir muito brevemente o que é o plano real, são três coisas: moeda sadia, responsabilidade fiscal e cidadania global. No primeiro momento, tratava-se de fortalecer institucionalmente o Banco Central e as âncoras, o saneamento patrimonial do Estado, com reforma fiscal e redefinições orçamentárias, com vistas à sustentabilidade fiscal do Estado, e a abertura comercial e financeira. Depois, essas três coisas viriam a se popularizar no tripé: metas de inflação, superávit primário,
câmbio flutuante. Há certo perigo em simplificar essas três coisas, moeda sadia, responsabilidade fiscal e cidadania global, com o tripé. Há a vantagem de popularizar o conceito e também há uma outra vantagem, que é quando esse projeto é para ser executado por gente de pouca capacidade ou entendimento do que essas coisas representam. Mas é popular. Um quarto grupo importante de ações tinha que ver com reformas. Abolir privilégios, ampliar a igualdade diante da lei, ampliar o espaço para a liberdade, para os mercados, para a meritocracia, inclusive, principalmente, através de liberalização, desregulamentação e privatização. Fortalecimento institucional das instituições fiscais, monetárias, reguladoras, tudo isso importante para se ter uma economia de mercado sadia. O Plano Real era um vendaval de mudança. Foi como a nossa queda do muro, foi uma guerra, e nós vencemos. A inflação acumulada entre fevereiro e junho de 1993 foi algo como 8.000% ao ano. Em 1998, eu tive o privilégio de presidir o Banco Central do Brasil no ano em calendário em que a inflação brasileira foi de 1,6% ao ano, pelo IPCA, a menor desde a fundação do Banco Central. É um pequeno recorde pessoal. É um pequeno recorde pessoal, mas é uma grande conquista para o país. E quem poderia dizer, se nos aventurássemos ali em julho de 1994, a dizer que traríamos a inflação brasileira para 1,6% ao ano, iam rir. Pois é, mas demorou 3 anos para conseguirmos que a inflação caísse abaixo de 5% ao ano. Não foi um golpe certeiro com a URV. Eu diria que o real foi também uma batalha de infantaria, um corpo a corpo, com as reformas no dia a dia, política monetária, fiscal, cambial, enfim. Foi uma experiência maravilhosa, também cheia de polêmica, que inspira paixões e ódios. Depois de 20 anos, talvez mais indiferença do que paixão, os ódios, todavia, se mantiveram intactos, transformados em rancores, deixa para lá. Na verdade, aqui eu estou entre amigos, mas são muitos os que nos odeiam pelo Plano Real, e como é muita gente que não presta, tudo bem, alguma coisa nós acertamos. Acho que aqui é uma lição muito importante sobre a vida pública. Não se pode fazer reformas de verdade, verdadeiras inovações, sem correr o risco e sem desagradar, desafiar interesses estabelecidos. E talvez aqui a vantagem ou a irresponsabilidade do acadêmico treinado na disciplina da honestidade intelectual, que, quando extraviado no mundo da política, tem uma tolerância absolutamente zero com o lado cinzento da política. E isso nos ajudou, foi fundamental para que vencêssemos essa guerra. Mas o fato é que eu deixei o Banco Central em 1999, depois de toda essa experiência histórica, com 42 anos de idade, muito novo. Continuei a trabalhar como professor, pesquisador, articulista. Desde então já escrevi 11 livros. E em 2000, cumprida a minha quarentena, eu comecei uma carreira como empresário e empreendedor. Em boa medida, é o que me trouxe a esse púlpito depois desses anos todos. Seria fácil enfeitar essa opção de carreira com um novo desafio, como as pessoas dizem quando trocam de emprego. Mas não foi bem isso, foi um caso de necessidade mesmo. As pessoas comuns, para as pessoas comuns que vão para o setor público, em geral, elas ficam mais pobres, né? Eu não consigo compreender como é que se fica rico no exercício da função pública. Como disse o poeta Fernando Pessoa, para ser um sonhador, falta-me o dinheiro.
Então, fazem 14 anos que a Rio Bravo Investimentos foi fundada, uma empresa de investimento especializada em ativos alternativos, produtos de mercados de capitais, cuja existência no Brasil era pequena, incipiente diante da inflação, da dívida pública, do peso do Estado. De alguma maneira, tratava-se de montar uma empresa cujo modelo de negócio estava baseado na durabilidade das conquistas do Plano Real, das suas implicações de médio prazo. Era acreditar muito no Brasil e na democracia, ou seja, na alternância de poder que fatalmente viria, que isso não traria a destruição do que nós havíamos construído. Pelo contrário, que isso seria continuado e o Brasil, a partir daí, teria uma trajetória linear na direção do progresso, pelo menos no tocante a afastar a inflação das nossas vidas. E, felizmente, as raízes institucionais daquilo que construímos eram mais profundas, penetraram no imaginário do brasileiro de uma forma muito interessante, criando uma intolerância com relação ao fenômeno da inflação e ao que ele representa. Isso foi uma mudança extraordinária. O Brasil recobrou o seu futuro com o Plano Real. Eu quis ser parte disso como empresário. Acho que a maneira mais clara de ver o modo como o futuro se tornou mais palpável é que os mercados financeiros reduziram a taxa de desconto com a qual traziam para o presente o futuro que se existia nas empresas. As empresas são fluxos de caixa futuros. Se elas passassem a valer mais, era uma demonstração de que o futuro estava mais perto e mais palpável. Pois então, o valor total das empresas negociadas em bolsa no Brasil foi de 85 bilhões de dólares em 1993 para 200 bilhões de dólares em 1995 e 1,6 trilhão em 2008. Foi um crescimento, uma criação de valor e de riqueza, basicamente nas mesmas empresas, no mesmo acervo, ou seja, é basicamente um novo olhar sobre o futuro que produziu riqueza. Vejam como isso é importante, a confiança como um elemento que constrói o futuro. E como empresário, eu apostei nessas tendências, apostei no vigor da democracia brasileira e tenho a felicidade de dizer que acertei. Dentro da empresa que eu criei, junto com meus sócios, alguns princípios básicos que também fazem parte da vida pública e da docência. O fundamentalismo, no sentido da crença na teoria econômica, na ciência, disciplina e integridade. Disciplina em gestão de investimentos é algo muito sério, pois é uma atividade que envolve muitos anos de formação, de preparativo, de investigação, como nas artes eruditas, tem a ver com o sucesso depende da perseverança do ensaio, da coragem da execução pública, que é geralmente um ato aberto, de exposição e avaliação de uma audiência, sem intermediação nem desculpas, como é hoje a exposição do desempenho do administrador de recursos na internet diante de todo mundo. Esse tipo de arte não comporta improviso, a interpretação dentro dos espaços delimitados pelo bom gosto, pela intenção do compositor, pelos limites da técnica e pelos mandatos do cliente. E mais ainda quando é obra coletiva. É muito cedo para avaliar uma empresa com 14 anos de idade, muito pouco tempo. Uma empresa consolidada, e são várias aqui as que são patrocinadoras desse evento, leva mais de uma geração para se construir. Em 14 anos eu tenho um início de um começo de um projeto desse tipo. Na verdade, acho que a grande lição aqui é que, embora se possa ver nos mercados de capitais, às vezes, empresas que nunca emitiram uma nota fiscal, não se deve pensar que, por causa disso, existem atalhos. E daí a importância da integridade na atividade empresarial, que pode parecer o caminho mais longo para alguns, mas é um caminho que não termina no abismo.
existem no país muitos empreendimentos que estão baseados na esperteza, na feitiçaria, na especulação, onde não se procura um cliente, mas se procura o trouxa. Essa não é, evidentemente, a base de negócio nenhum, essa é a cultura da hiperinflação e que, durante tanto tempo, enfim, foi dominante e é antagônica à cultura e os princípios da economia de mercado, que agora parece ter outra dimensão no país. A Rio Bravo são 110 profissionais, 23 sócios, administra 10 bilhões de recursos de investimentos em diferentes estratégias, mas somos ainda pequenos, temos muito que aprender. Eu queria terminar essas palavras de agradecimento lembrando que, debaixo dos princípios que nos trouxeram aqui, na base dessa premiação, há uma grande diversidade, há muitas nuances, muitas diferenças de pensamento, como nós teremos a oportunidade de ver ao longo desse evento. Mas eu acho que há um consenso que nós estamos vivendo uma espécie de retrocesso. Tomara que apenas um inverno passageiro, um interlúdio de hesitação no nosso processo de desenvolvimento. Na verdade, nós temos um capitalismo que é ainda muito parcial, muito prejudicado pelo excesso de cordialidade, feudalismo, fantasia, corporativismo, patrimonialismo, são muitas as patologias. Ainda não é uma cultura de amparo e louvação ao progresso, já termino, e a iniciativa privada. Eu queria não terminar antes de lembrar a figura de Roberto Campos, que lembrou a propósito das mazelas do nosso capitalismo, que um dos seus maiores problemas era a errônea identificação de prioridades e, sobretudo, de inimigos, porque se atribui a pobreza endêmica e os absurdos desníveis de renda na América Latina e no Brasil ao capitalismo e ao liberalismo, animais quase inexistentes na nossa paisagem, e que apenas ensaiam um começo de uma presença. Os reais inimigos são o mercantilismo patrimonialista, o estatismo e o nacionalismo. Como é possível que ainda... Bom, eu não tenho dúvidas que os ventos estão mudando a favor da liberdade, da democracia e da economia de mercado. Mais que nunca nós queremos mercados, meritocracia, impessoalidade, regras horizontais, disse bem aqui o Bruno na sua fala, e, enfim, para citar um grande governador, um grande brasileiro do passado, outrora candidato à presidência da República, nós ainda precisamos de um choque de capitalismo. Ele teve um começo glorioso com o Plano Real, agora precisa ser aprofundado, mas isso depende de nós, depende de vocês. Mãos à obra. Muito obrigado.